Eu sou a Joanita Ferreira, estou aqui para mais um vídeo do canal Quem Conta um Conto Entende um Ponto. Hoje eu vou falar sobre um tema que já foi falado em outro vídeo, o Rapto de Perséfone 1 e o 2, que é depressão. Por que eu vou trazer de volta esse tema? Porque algumas pessoas me pediram para falar um pouco mais sobre depressão, mas de uma forma um pouco mais profunda, com mais detalhes. Então eu vou trazer hoje a depressão enquanto um fenômeno natural da psique, sob o olhar da psicologia analítica. Eu vou falar desta depressão, dos sintomas, vou falar de como que devemos agir quando estamos num processo de depressão ou quando temos pessoas ao nosso redor nesse processo, como que isso funciona, qual que é aí o processo que ocorre na psique, como é que essa pessoa pode lidar com isso, o que essa depressão quer dizer, qual que é a forma de tratamento, tá? E vamos olhar com outro olhar, não um olhar só de uma patologia como costumamente se fala em depressão. Porque enquanto patologia, enquanto doença, a depressão é tratada em diversos meios, né, acadêmicos ou não. Hoje, inclusive, é um pouco até banalizado, as pessoas se automedicam por qualquer coisa. Se você vai a um médico com queixas de estar triste, não estar dormindo direito, estar sem energia, alguns, mesmo sem ser psiquiatras, acabam medicando essa pessoa com antidepressivo, o que não é legal, o que as pessoas também se automedicam é muito perigoso. Então vamos falar do que é e como agir, qual que é a forma correta de encarar a doença, de encarar o processo, né? De encarar esse fenômeno. Vamos imaginar se formos a um médico sempre reclamando de uma dor constante no braço e ele nunca investigar a causa e ficar sempre nos dando analgésicos cada vez mais fortes. Pode ser que um dia a gente perca esse braço porque não foi observado o que estava motivando essa dor. A dor ela é um processo importante, né? A dor é tão importante quanto o prazer. Costumamos não gostar da dor, mas ela é importante quanto o prazer. Numa reportagem antiga, vi uma criança com uma síndrome rara, que é síndrome de Riley-Day, onde a mãe dizia que essa menina, se ela não ficasse atenta, poderia se matar. Uma vez a criança, inclusive, caiu, quebrou a perna com a fratura exposta e levantou e saiu correndo, porque não sentia a dor, né? A doença impede a sensibilidade à dor. E é muito importante sentir a dor, porque a dor sinaliza pra gente o que está de errado. Se eu sinto uma dor num determinado local, eu vou observar o que aconteceu ali e vou cuidar se necessário. Então a dor é tão importante quanto o prazer, sim. A dor mantém a vida, nos ajuda a manter a vida. Da mesma forma, a tristeza é tão importante também quanto a alegria, porque a tristeza também sinaliza que alguma coisa não está bem. É claro que depressão não é apenas uma tristeza, né? Não é uma tristezinha. Depressão é muito mais do que isso. Mas os sintomas da depressão, e um deles é uma tristeza muito profunda, sinaliza que alguma coisa não vai bem emocionalmente, que precisa ser olhado. A depressão, então, é vista pela psicologia analítica como um processo criativo da psique, onde através de sintomas, através de pensamentos, de sentimentos, de sonhos, essa psique fica sinalizando, mostrando que alguma coisa precisa ser curada, transformada, olhada, alguma coisa precisa ser feita nessa vida que ainda não o foi. A psicologia analítica estuda aí a influência do inconsciente na nossa vida. O inconsciente está o tempo todo nos influenciando. Somos muito mais influenciados pelo inconsciente do que imaginamos. Jung dizia que se não tornarmos consciente, o inconsciente iria dirigir a nossa vida e nós iríamos chamá-los de destino. Então é preciso estar observando como que essas influências acontecem. Então vamos colocar que a psique humana é formada pelo ego, né, pela consciência. O ego é o centro da consciência, o coordenador da consciência, que interage com o mundo externo, é influenciado pelo mundo externo e o mundo interno, mas o ego não tem tanta, ele não é tão autônomo quanto a gente acha que é, né? Nós não somos conscientemente tão autônomos quanto achamos que somos, porque o ego ele é influenciado o tempo todo, né? Vamos pensar que quando a gente está com fome já ficamos com mudança de humor, então já tem alteração aí da fome. Então nós somos influenciados por coisas externas e por coisas internas, e uma das coisas e as coisas internas que nos influenciam vêm do nosso inconsciente. Então nós temos essa consciência e temos também o nosso inconsciente pessoal,
aqui, vamos imaginar aí um vasto oceano onde está guardado tudo aquilo que nós vivemos desde o ventre da nossa mãe, todas as informações da nossa vida estão lá, todos os momentos vividos estão lá, momentos bons e ruins. Lá estão também conteúdos nossos que foram reprimidos porque a sociedade não aceitou, porque nós não aceitamos em nós, porque não era, aceito pelo meio, né? Nossas qualidades, habilidades, maneirismos. Então está tudo lá guardado no nosso inconsciente, tudo aquilo que nós vivemos. Temos ainda o inconsciente da humanidade, o inconsciente coletivo, que também nos influencia. Tá? Não vou falar muito aqui dele porque vai complicar um pouco, mas ele também nos influencia além do nosso inconsciente pessoal também. Então nós nascemos como se fosse uma sementinha de uma árvore ali, onde está nessa semente já todas as informações sobre quem nós somos, quem nós seremos, porque nós somos únicos, né? Todos nós somos únicos, somos diferentes, porque temos os nossos conteúdos próprios, mas conforme nós vamos crescendo, vamos sendo moldados pela sociedade, a família nos educando, a escola, o meio, o trabalho, e nós vamos nos adaptando a isso. Heidegger diz no livro Ser e Tempo que o homem não é um ser pronto, é um ser em construção, em transformação constante, é um vir a ser. E nós aprendemos com o processo de individuação da psicologia analítica, que é o processo de nós irmos nos tornando quem nós somos de verdade, que a gente nunca está pronto, né? Nós só vamos ficar pronto quando morrermos. Então estamos em constante transformação. E essa transformação vai nos levando a reintegrar na nossa consciência conteúdos que nós abandonamos, que nós escondemos, reprimimos dentro de nós mesmos, sejam eles traumas ou sejam particularidades nossas que foram colocadas na sombra porque a sociedade não aceitou, porque nós mesmos não aceitamos em nós. E essa modelagem dessa sociedade, essa educação que nós vamos sofrendo, né, pode se dar tanto de forma tranquila como pode ser brutal. Muitas vezes, para nós sermos hoje quem nós estamos sendo nesse momento, foi preciso que nos esforcemos muito, nos estiquemos ao máximo para dar conta daquilo que a sociedade quer de nós, ou nos encolhermos para esconder coisas que não aceitaram em nós. Como no mito da cama de Procrusto, que fala de como essa sociedade muitas vezes é cruel com o indivíduo para que esse indivíduo seja aceito. Qualquer hora eu vou trazer esse mito e a gente fala um pouco mais sobre ele. Então tudo isso que nós temos dentro de nós vem à tona o tempo todo e influencia na nossa vida, seja de forma consciente, a gente lembra de alguma coisa e é influenciado por isso, ou seja de forma sutil, que vem a emoção, vem aquele pensamento fugitivo que a gente não consegue nem pegar e que influencia nas ações, nas reações, nas emoções, nos nossos comportamentos. Então somos influenciados muito mais do que nós podemos imaginar, né? Então, vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa ela foi educada para reprimir toda a raiva, numa família onde não aceita raiva, porque nós aprendemos que tem sentimentos bons e ruins, e aí a gente passa a vida tentando esconder os sentimentos ruins, quando não é verdade isso. Todos os sentimentos são bons, porque são sentimentos. O que a gente vai fazer com eles é que vai depender. Então nós precisamos aceitar que temos raiva, que temos inveja, que amamos, mas que odiamos também, que temos medo, que temos coragem. Então tudo faz parte dos sentimentos humanos que precisam ser olhados com acolhimento. Mas digamos que alguém foi educado para não aceitar raiva de forma alguma na sua vida, porque é uma coisa do mal e etc. E essa pessoa conseguiu e é uma pessoa tranquilíssima que nada abala essa criatura. Mas existe raiva, porque é humano. Só que essa raiva ela é reprimida, ela é escondida da própria pessoa até. E como que funciona então essa comunicação no inconsciente nesse caso? Essa pessoa muito provavelmente vai ter muitos sonhos com agressividade, com violência, mesmo que não seja ela cometendo violência nos sonhos. E isso significa que o inconsciente está dizendo, olha para essa raiva. Se essa pessoa não olhar para essa raiva e for deixando isso crescer dentro de si, vai chegar um dia que por uma banalidade qualquer, ela pode perder o controle. Então, a pessoa perde literalmente o controle. E ela pode partir por uma agressividade, inclusive cometendo alguma coisa muito grave. Porque quando um complexo, né, essa raiva aí é um conteúdo reprimido, com muita energia afetiva, um complexo, ele vem à tona, não é a pessoa que tem o complexo, mas é o complexo que tem a pessoa. Então, é quase que uma entidade tomando posse daquele corpo. Então, se nós não conhecemos a nossa sombra, ela pode vir e atuar na nossa vida de uma forma que é descontrolada. Então, é necessário, então, conhecer essa sombra, saber quem nós somos para poder lidar com aqueles conteúdos que estão escondidos dentro de nós. Então, o que é estar em depressão depois de tudo isso?
a depressão, antes dela se apresentar, muitas vezes ela dá inúmeros sinais. A pessoa tem sonhos, tem sentimentos estranhos, tem pensamentos estranhos, tem problemas de pele, pode surgir alguma questão de alergias, de estômago, dor de cabeça e etc. Pode acontecer tudo isso, porque tem algum conteúdo que precisa ser olhado. Essa pessoa não aceitou, não lidou com isso, ela pode vir a cair em depressão. E o que é isso? Vamos exemplificar falando do sistema nervoso central primeiro. O sistema nervoso central, ele atua para manter a vida. Então, se eu preciso fugir de um ladrão, preciso fugir de um cachorro bravo, eu recebo uma injeção interna de adrenalina para que eu tenha agilidade e consiga correr muito rápido. Mas se eu tiver que correr muito, de repente eu vou transpirar, vou esquentar muito o meu corpo, e para que o meu corpo não fique com uma temperatura muito alta, que é prejudicial, eu vou produzir suor para refrescar a minha pele. Então, o sistema nervoso novamente atuando. Ele atua para equilibrar, para manter essa vida, para manter essa saúde. Nós temos, então, na nossa psique, algo similar ao sistema nervoso central, que controla e que mantém a saúde psíquica, por assim dizer. Então, nós temos lá o ego, que é o centro da consciência, temos o nosso inconsciente pessoal, onde está tudo que nós vivemos, e o inconsciente coletivo, que é tudo que a humanidade viveu, que também nos influencia. E organizando tudo isso, nós temos o self central, que pode ser chamado de eu maior, de eu superior, de alma, do jeito que a gente quiser, mas que é um organizador dessa psique, e ele age da mesma forma que o sistema nervoso central, só que para preservar a saúde psíquica. Então chega um momento em que nós temos muita coisa para trabalhar ou alguma questão que precisa ser olhada e a gente não está querendo olhar, o self central retira a energia, que é essa energia que a gente tem para levantar da cama, para trabalhar, para se divertir, que é a energia psíquica, ela é retirada da consciência e ela é desviada para o inconsciente. Então tudo aquilo que estava lá dentro, já com cargas energéticas, afetivas, recebe mais energia. E a gente aqui fora fica sem vontade de nada. Tudo aquilo que era prazeroso não tem mais vontade, porque a depressão, a pessoa tem alteração de sono, alteração de apetite, a pessoa tem oscilação de humor, né? Hora ela tá muito apática, hora ela pode estar agressiva, porque as pessoas às vezes falam, tá depressiva aí, tá xingando todo mundo. A pessoa pode sim ter oscilação de humor e ficar agressivo, até porque ela tá vivendo um momento muito difícil, então a ansiedade também entra junto. Essa pessoa tem pensamentos desconexos, pensamentos muito tristes, sentimento de culpa, de remorso, sensação de que não vale nada, de não pertencer mais ao lugar, não sentir afeto, olhar para a pessoa que ama e achar que não sente mais nada por aquela pessoa. E principalmente essa falta de energia, que é o principal dos sintomas aí que é usado para poder definir se a pessoa está em depressão ou não. Então, por mais de 2 semanas, esses sintomas, 5 desses, tendo o humor deprimido principalmente, que é a falta de vontade, a falta de ânimo. Então, essa falta de ânimo vem dessa perda dessa energia que foi lá para o inconsciente e que encheu aquilo tudo que ela tinha lá dentro de energia e vem para fora nesses sintomas todos, nesses sentimentos e nesses pensamentos desconexos. É um momento muito difícil, porque é um momento de um luto simbólico. A pessoa, e aí no vídeo que eu falei no início, o Rapto de Perséfone 1 e 2, fala de como que é esse desvio dessa energia, contando a história da menina que foi raptada e levada para o mundo dos mortos, para o Hades, para o mundo do deus dos mortos, o deus grego dos mortos. E isso simboliza o quê? Que a gente é obrigado a se recolher, você é puxado para dentro de você. Um mundo escuro, um mundo de coisas desconhecidas, assustadoras, porque é tudo aquilo que eu escondi, que eu nem lembro mais, que eu não sabia que eu tinha. E eu sou obrigada a encarar isso. Isso vem pra mim, vem nos sintomas, vem nos pensamentos, vem nos sonhos, e eu sou obrigada a encarar tudo isso. Então é um momento de uma morte simbólica, sim. E a pessoa vivencia um sofrimento muito grande, porque ela não sabe o que fazer com aquilo. Então, o que devemos fazer? Como que podemos fazer quando estivermos num momento assim? Lembrando que estar em luto, estar vivendo esse luto, tem várias fases também, né? Então, no início, a pessoa não quer de jeito nenhum viver aquilo, porque a sociedade nos diz que nós temos que ser alegres, produtivos, o tempo todo nos divertindo, todo mundo cobra, fala, por que você tá assim, se você tem tudo, se você é jovem, se você tem um trabalho bom, se tem um namorado, se tem uma namorada, e não é isso, não é uma questão de decisão. A pessoa ela não sabe o que fazer com tudo aquilo que vem à tona, ela está presa
no mundo interior, ela está presa no Hades, dentro dela mesma, no mundo dos mortos. E algumas pessoas até dizem que estar em depressão para ela é se sentir morto em vida, é estar num vazio cheio de muita coisa, que são essas coisas desconhecidas. Então é um momento de luto. E quanto mais for o apego, a resistência da pessoa não querer olhar aquilo, mais difícil é. Por quê? Porque a depressão se apresenta quando é a alma chamando para que a pessoa pare e cuide de algo que precisa ser cuidado, de algo que precisa ser olhado. Então, o porquê é difícil da gente dizer, porque pode ser um monte de coisas. Pode ser uma mudança brusca na vida, perda de alguém querido, perda de um emprego, uma doença. Qualquer situação, no conto, no mito, é um adolescente, o momento da adolescência, onde a criança nem é criança mais e nem é adulto, está vivendo essa transição difícil, que na história da menina que foi raptada e que quando voltou como uma mulher. Então, o que acontece? O adolescente, ele está vivendo muitas vezes um medo muito grande de sair desse ninho, dessa família e encarar o mundo. E aí ele cai em depressão porque ele não quer sair desse ninho, mas ele precisa sair. E a depressão está chamando para isso, mas pode acontecer em qualquer outra fase da vida. Na meia-idade acontece muito, quando a gente para e olha para trás, olha para a vida que foi vivida e para a vida que não foi vivida, aquilo que a gente não fez, aquilo que a gente fez e não gostou, como é que vai ser esse futuro. Então são momentos de grandes mudanças que pedem um olhar. Ou aquelas situações em que a gente está preso numa relação, num trabalho que não é mais para ficar, porque não é mais o nosso mundo, porque não representa mais a nossa continuação de vida e a gente não quer largar o osso. Então muita gente carrega nas costas um defunto por décadas sem querer enterrar os seus mortos. E aí a depressão vem e joga em cima de uma cama para que a pessoa pare e olhe para aquilo que ela precisa mudar. Tanto que a gente vê que às vezes a pessoa está num trabalho bom, numa relação boa, não tem doença e aí cai em depressão, aparentemente sem motivo algum. Mas alguma coisa está lá dentro dela sinalizando que ela precisa parar e olhar. Depressão é parada obrigatória para cuidar de algo que não foi cuidado ainda. E o que fazer? Então, conosco ou com outras pessoas que nós conheçamos, é ter acolhimento, é dar a essa pessoa a possibilidade de vivenciar esse momento, sem aquelas frases ridículas de deixa disso, se você for ali no barzinho tomar cerveja, isso passa. Sem esse tipo de frase que não ajuda em nada. A pessoa não tem, ela pode ir lá fingir, e muita gente faz isso. Muita gente vai lá e se esforça o máximo para sorrir, para ser alegre quando está destruído por dentro. Não se está ajudando uma pessoa quando se fala esse tipo de coisa. Então é a gente dizer, tô aqui com você, estamos juntos, orientar a pessoa a procurar uma ajuda médica, uma ajuda psicológica. Muitas vezes é necessária a medicação, sim, quando essa pessoa nem consegue sair de uma cama, por exemplo, ou quando existe um risco de um suicídio, é necessário muitas vezes a medicação, sim, mas um acompanhamento psicológico é primordial, porque a medicação cuida do sintoma. E nós, na psicologia, no atendimento terapêutico, a gente vai buscar a causa, o motivo. Essa pessoa precisa olhar para essa vida. E num setting terapêutico, a pessoa tem um ambiente protegido, onde ela vai estar diante de outro ser humano que vai olhar para ela com respeito, que vai acolher a sua dor com respeito. No ambiente de atendimento psicológico, a pessoa pode ser ela mesma. Então ela tem aquele momento onde ela pode trazer o sofrimento dela, onde ela pode trazer a dor, a mágoa, a raiva, o medo, e ali é aceito. Porque, como eu disse, muitas vezes lá fora a pessoa é obrigada a fingir, porque o meio dela não aceita, ou ela mesma não quer de forma alguma mostrar que está triste, com medo, com raiva, com dor. Ela precisa ser forte, o mundo diz que a gente tem que ser super-herói, e a pessoa às vezes encarna esse super-herói. E ninguém é super-herói. Então, no ambiente terapêutico, ela vai ter esse espaço sem julgamento, sem crítica e principalmente com acolhimento. Mas não é o terapeuta quem vai curar essa pessoa, é ela mesma que vai se reencontrar consigo mesma, que vai passar a se conhecer um pouco melhor e entender o que é que a depressão está sinalizando que ela precisa fazer, que ela precisa mudar, que ela precisa aceitar, que ela precisa deixar para trás, que ela precisa construir alguma coisa. Essa depressão está ali dizendo e ela vai parar para ouvir a própria alma. Então, o paciente, ele é também um coterapeuta, ele é um coadjuvante também nesse processo. É um processo de uma caminhada juntos, rumo ao autoconhecimento que vai trazer a cura para esse mal, para esse sofrimento, para esse momento. Então, a depressão, quando surge, ela significa um pedido dessa alma, desse self, desse eu superior, é um pedido para que a pessoa pare, reduza a velocidade, pare e olhe para dentro de si mesma, com amor, com carinho. A gente fala muito em dar amor para o outro, em cuidar do outro, mas e de nós mesmos?
É olhar para dentro de si mesma com esse amor, com esse carinho, com esse cuidado, com esse afeto, né? Olhar com respeito para isso que está se apresentando, porque pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, em todas as fases da vida pode acontecer, e ninguém é super-herói que nunca vai precisar de ajuda. Então é saber pedir ajuda, sim, quando necessário, procurar um ombro amigo, desabafar com alguém e procurar também, é claro, uma ajuda profissional para não passar sozinho por esse momento. Chegou a depressão, vamos cuidar da alma. A gente cuida tanto do corpo, né? Vamos cuidar da alma também. Então não fique sofrendo sozinho, né? Busque ajuda, oriente quem você ama a procurar ajuda profissional, a não passar por esse momento sozinho. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso você ainda não tenha se inscrito e muito obrigada por sua atenção.